Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos nossos amados irmãos que estão sempre conosco. Obrigado, meu Deus, pela tua bondade cada dia. Querido Senhor, suplicamos a ti pelos que estão conosco, os nossos ouvintes, nossos alunos, ex-alunos. Abençoe e guarda, Senhor, os nossos amados irmãos. Te louvamos, Pai, pela congregação, membros e congregados, os teus servos. Te louvamos pela tua igreja na cidade e no interior. Deus Todo-Poderoso e Fiel, guarda os meus irmãos, dá graça a cada um, unge, Senhor, com a graça cada coração. Amado Pai, ouve a nossa petição, nós te pedimos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Esta é a edição 1135, ano 22. O tema de hoje, meus amados irmãos, os anjos e os homens. Os anjos e os homens envolvidos na obra de Deus. E o texto bíblico, Hebreus, capítulo 2, versículos 5 a 12, para a nossa meditação. E nós vamos aprender juntos. É sempre muito bom ter a palavra do Senhor e o seu conselho. Hebreus 2, 5 a 12. Então, vamos ler. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, o que é o homem para que dele se lembre? Eu, ou filho do homem, para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os homens, que os anjos, de honra e de glória o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós lemos a Tua palavra. Suplicamos pelos nossos irmãos, nossos ouvintes, cada um. Abençoe e guarda, Senhor, crianças, jovens e adultos, da graça, da entendimento e compromisso contigo. Querido Senhor, abençoa e guarda o Teu povo em todo lugar. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus ela é cheia de informações preciosas e precisas. Precisas e preciosas. Neste texto de Hebreus, que é uma epístola sem autógrafo, não aparece aqui o autor, muito embora
a gente possa associar com a linguagem e a profundidade doutrinária com o apóstolo Paulo, mas nunca foi afirmado, não tem no texto em si, não tem essa afirmação. Então, o apóstolo, o escritor, estava falando para a igreja, falando da redenção, falando da obra de Deus, falando da grandeza, da decisão do Senhor em enviar anjos para falar, e os anjos eram realmente portadores da palavra até determinado tempo. E nesta leitura que fizemos, a partir do versículo 5, diz que porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo futuro de que falamos. O mundo não está na mão dos anjos. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo. Mas em certo lugar, testificou alguém dizendo: o que é o homem para que dele te lembres? O homem em si tem esta importância toda. Qual é o homem? O que o homem é para Deus se lembrar dele? Por que o filho do homem, no aspecto, a geração dos homens, sendo elemento do cuidado divino? Bom, no versículo 7, onde eu vejo praticamente uma operação do Espírito através de Paulo, muito embora o texto não diga, diz: tu fizeste um pouco menor do que os anjos, referência a Jesus Cristo aqui. Tu o fizeste ou o criaste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre todas as suas obras. Sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Não teria como ser um anjo aqui. O alvo de Deus é abençoar a humanidade. E os anjos não teriam esta missão, esta função. Os anjos comunicavam e comunicam, se Deus quiser enviar anjos, sem a necessária identificação com o homem para salvá-lo. O anjo não tem missão salvadora, e sim missão de comunicar. Resultado, o versículo 8 diz: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada ficou fora. Nada deixou de lhe sujeitar. Mas agora, por enquanto, isto não é ainda uma realidade plena. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Parece uma contradição, mas não é. É uma exposição profunda, verdadeira, de alta importância para nós leitores da Palavra de Deus. A pessoa que escreveu, seja Paulo, seja Apolo, seja quem quer que tenha sido, estava absolutamente orientada, e a ação do Espírito foi profunda. Ele explica aqui no versículo 9:
Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que foi coroado de espinhos. Nós vemos agora, neste período, muito embora não se veja fisicamente, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que foi feito menor do que os anjos por causa da morte. É tão difícil entender, é tão fácil entender. É difícil porque geralmente não nos detemos com a palavra. E é fácil porque todo mundo sabe que anjos não morrem. Homens morrem. E o texto é tão claro que diz aqui, no versículo 9 ainda, diz que vemos coroado de glória e de honra aquele Jesus que foi feito menor do que os anjos por causa da morte, por causa da paixão e morte, por causa da sua obra redentora. Porque para quê? Pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Era o Cordeiro de Deus. Totalmente impossível que um anjo fizesse isto. Totalmente impossível. Nenhum anjo seria capaz o suficiente. No versículo 10, o escritor diz: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, aquele que é herdeiro de tudo, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Ou seja, aqui está se referindo à ação divina, à ação de Deus. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante todas as coisas existem. Então, aqui é algo, era importante e necessário que ele consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então, nosso Deus enviou o seu Filho, mandou, despertou, cumpriu a promessa de enviar o Espírito. E tudo isto é realidade plena para a nossa experiência no nosso coração. No versículo 11, diz que porque assim o que santifica, como os que são santificados, ou seja, todos envolvidos no serviço a Deus. São todos de um. São todos de um. Todos pertencem a um. Aquela instrução de Jesus, um só rebanho, um só pastor. Hoje querem fazer esse rebanhão. Um só rebanho, um só pastor. Aí bota. Querem forçar. Eu, há muitos anos ensinando, colocar Deus e o diabo no mesmo barco. Não pode. É impossível a igreja de Jesus ter comunhão com a igreja dos demônios, dos ídolos. É impossível a igreja de Jesus ter comunhão com a organização maligna dos perversos, dos hereges. É impossível a igreja de Jesus se sentir bem. Agora, o trabalho de Deus, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória,
consagrar-se pelas aflições o príncipe da salvação deles. Envolve aqui o Pai que enviou o seu Filho, o Filho que entregou sua vida e o rebanho que faz parte do aprisco de Deus. Então é uma maravilha entender, aprender, absorver esta palavra santa. No versículo 11 diz: porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos pertencentes a um. São todos pertencentes a Deus. Ele diz: por cuja causa não sente vergonha de lhe chamar irmãos. Uma referência a Jesus Cristo ressuscitado, que ainda enviou, quando ele deu notícias a Maria, disse: vai dizer a meus irmãos que vão para Galiléia e lá me verão. O resultado, meus amados irmãos, é que tanto o que santifica, quanto os que são santificados, todos pertencem ao Senhor. Todos estão na presença de Deus por causa da redenção, por causa desta obra gloriosa de Jesus, entregar a sua vida, sofrer a morte como Cordeiro de Deus para se fazer nosso irmão, para nos dar a graça, a capacidade de entrar na família de Deus pela fé. Assim, são santificados por aquele que os santifica. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um. Todos pertencem ao Pai. O ensinamento de Jesus: Pai nosso que está no céu, lindo, atualizadíssimo, maravilhoso. Porque tanto a glória daquele que santifica, quanto o resultado nos que são santificados, são frutos da redenção. No versículo 11 diz: porque assim os que santificam como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, meus amados irmãos, é a grandeza do Evangelho ecoando. No nosso caso, nós temos a escola, a igreja e o rádio. E postagem nas redes sociais. Mas, meus queridos irmãos, mesmo durante quase 40 anos de palavra, de mensagem sem gravar nada, nós sabemos que a igreja sempre anunciou o nome do Senhor. Por cuja causa não se envergonha de chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos e cantarei louvores a ti no meio da congregação. Esta é a nossa função, a finalidade da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É servir a Deus, servir ao próximo, absorver a palavra, perseverar na firmeza do Evangelho, sem nenhuma sombra de dúvida, sem nada que venha puxar para trás, por causa da redenção. Os anjos e os homens envolvidos
pela misericórdia e bondade do Senhor. Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus abençoe sua igreja, sua vida. E hoje nós vamos orar especificamente nesta programação, além de interceder pelos nossos ouvintes, nós vamos interceder também pelos nossos ajudadores. Então vamos hoje orar pela irmã Maria Ferreira, pela sua família. Vamos suplicar por eles, uma família que tem nos ajudado muito e nós somos gratos a Deus pela amizade, pela lealdade, uma espécie de cumplicidade maravilhosa. Através da irmã Francisca, do Santiago, da Aristênia, depois a Cristina, o Edilberto, a Lúcia, o Francisco, o Chico, né? E depois mais pessoas, o João Paulo, a Margarida, a Luciana. É uma família grande que faz parte do nosso histórico. Então vamos orar pela irmã Maria Ferreira, pela sua família, pela Ludmila, pedir a graça do Senhor. Bendito Senhor, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Agradecemos a ti, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça. Deus maravilhoso e santo, Deus fiel e maravilhoso, Senhor da glória, abençoa os meus amados irmãos. Dá graça a cada um, manifesta o teu poder, ensina, Senhor, a cada um de nós andar na tua presença e te louvar, te servir com graça, Senhor, cada dia. Bendito Deus, nos dá a tua proteção também na velhice, como o salmista suplica, Senhor. Ó Deus, abençoa os meus irmãos idosos, abatidos. Ó Deus, guarda cada um. Tenha misericórdia dos que estão sofrendo nos leitos. Ah, Senhor, tenha compaixão dos que estão passando por dificuldades, ó Deus, sofrendo, meu Senhor, por causa do teu nome. Amado Pai, Deus bendito, Deus poderoso, ouve a nossa petição. Nós oramos, Pai, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus nos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.